Olá amigos, bem-vindos de volta. Certamente esperaram por esta segunda-feira. Olhando para tudo o que está acontecendo na Ucrânia e no Irã, e na Rússia e em Israel, o vídeo de hoje vai ser absolutamente insano. Então certifique-se de ter sua pipoca pronta. Porque coisas como as que você vai ouvir hoje vindo do Irã e da Rússia, você não vai ouvir novamente, é claro. Começamos com um dos maiores blogueiros militares russos, Fighter Bomber. Eles têm um canal no Telegram e ele é conhecido por às vezes falar a verdade sobre os fracassos russos. Bem, desta vez ele fala a verdade sobre o ataque israelense ao Irã. Sabe por quê? Está conectado ao bombardeiro de combate e à Rússia? Porque quase todos os sistemas de defesa aérea iranianos, as capacidades de defesa aérea vieram da Rússia. E a Rússia ainda usa essas defesas aéreas, então elas são defesas aéreas russas agora. Contra os F-35, esta é uma das únicas instâncias em que você pode colocá-los de cabeça para baixo. Bombardeiro de combate, vou ler para você. Se não for mentira, a guerra pode ser considerada encerrada. Com Israel vencendo por pontos, mesmo sem uma operação terrestre. Ou seja, Israel controla a capital do ar e pode destruir qualquer alvo dentro da cidade. A palavra combatentes aqui não deve ser enganosa, considerando a distância até Teherã, do aeródromo israelense mais próximo. Isso é nível espacial, até mesmo bombardeiros dizem, isso é nível espacial. Isso indica que aeronaves de reabastecimento e ataque israelenses estão pairando sobre o Iraque por 5 a 6 horas consecutivas, revezando entre si. E sim, isso significa que a defesa aérea do Irã está destruída. Acho que ele quis dizer defesa aérea russa, porque todos esses são S-300 e Bansir-S. A defesa aérea iraniana é composta principalmente por Bansir e S-300 e todos eles foram dizimados. Então sim, a defesa aérea russa está destruída, se não completamente, então em 90%. Agora, isso vem, como eu disse, do canal Fire Bomber no Telegram e um pouco de humor suculento para você aqui. A defesa aérea russa salva a vida de 36% dos principais comandantes iranianos. O rumor da OTAN ocidental de que o equipamento militar russo é inútil não é verdadeiro. Apenas 64% dos principais líderes foram eliminados durante o primeiro dia, então você pode olhar o gráfico aqui. Além disso, todos os comandantes iranianos na esfera militar e nuclear foram eliminados, mas 34% sobreviveram por causa da defesa aérea russa. Ou não. Apenas para ilustrar ainda mais este ponto, aqui está outra foto de Soleimani, o líder do Irã nomeando um a um novos líderes para o exército e um a um Israel está apontando-os para fora da existência conforme eles fazem. Vamos passar por todos os vídeos e todas as informações hoje, vai ser um vídeo suculento. Amigos, peguem suas pipocas. Então, o que exatamente aconteceu e por que no Irã? No dia 12 de junho, Israel começou. Vou ser honesto com você, uma guerra em grande escala contra o Irã, e o Irã começou uma guerra em grande escala depois disso contra Israel. Isso não é uma operação, isso não é um tipo especial e limitado de ataque, isso é uma guerra em grande escala completa. Toda a força aérea de Israel está mobilizada sobre o Irã. Apenas para ilustrar ainda mais, o alvo mais distante que eles atingiram está a uma distância de 2.300 quilômetros. Israel atacou um avião-tanque iraniano no aeroporto de Mashhad. Este é o ataque de maior alcance no Irã. Então isso ilustra o quanto de domínio aéreo Israel realmente alcançou sobre o Irã, o que significa a destruição das capacidades de defesa antiaérea e da força aérea iraniana. Que era o que os Tomcats tinham, eu acho que eles tinham os FF-4S. Corrija-me se eu estiver errado. Agora, também temos as primeiras imagens de satélite do que Israel de fato atingiu. Os principais alvos foram, claro, as instalações iranianas de enriquecimento de urânio. Como estrangeiro, instalações de enriquecimento de urânio são um bocado demais para mim. O primeiro conjunto de imagens de satélite já está online revelando danos na instalação nuclear de enriquecimento de Natanz, no Irã, atingida durante a Operação Rising Lion de Israel. Esse é o nome da operação. Quer dizer, isso é direto do livro de jogadas dos Lannister, Rising Lion, como em Game of Thrones, enfim. Esta é uma imagem real de satélite. Você pode ver que as instalações foram atacadas com precisão pontual, mas pode ter certeza de que há algo no chão
Além disso, porque no Irã eles sempre constroem enormes armazéns no chão, enormes locais. Eles compartilham vídeos sobre eles. Aqui estão mais 2 prédios destruídos. Mas o que eu realmente quero mostrar a você é essa instalação no solo, porque Israel sabia que estava lá. As forças de defesa de Israel divulgaram um gráfico mostrando o local de enriquecimento de urânio, localizado um pouco abaixo da instalação nuclear de Natanz. Você viu os impactos acima do solo. Agora vamos para o solo, que é o que os israelenses estão procurando. Eles se desenvolveram nas últimas 2 décadas. Eles desenvolveram essas bombas Bunker Buster, ou bombas que atravessam vários pés de terra ou concreto antes de explodir. É isso que eles estão usando, certo? Os jatos, em primeiro lugar, voam para o Irã. 1.500 quilômetros e a área de Natanz. Este é o exato local que você acabou de ver. Este local é adequado para treinamento militar avançado. E eles atacaram muito conscientemente essas instalações subterrâneas onde o urânio enriquecido está sendo armazenado. Aqui existem instalações subterrâneas massivas que requerem bombas e capacidades muito específicas para penetrar o solo, que é claro, reforçado, tenho quase certeza. E para entrar nesses hangares subterrâneos aqui, Israel implantou bombas destruidoras de bunkers para destruí-lo. Tudo bem, meus amigos. Mas eu quero te dar uma visão geral de como isso realmente aconteceu. Como o Mossad não fez isso em um dia, é muito parecido com a Operação Teia de Aranha ucraniana que atacou os bombardeiros nucleares da Rússia. O Mossad passou meses contrabandeando peças para mais de 100 drones para o Irã. Sim, meus amigos, não era apenas a Força Aérea israelense antes da Força Aérea. Os agentes do Mossad em solo destruíram as capacidades de defesa aérea iraniana. Confira escondido em malas e caminhões para desativar a defesa aérea de dentro. No início do ataque, os israelenses utilizaram drones para destruir radares e neutralizar as defesas aéreas. Então, os jatos atingiram alvos profundamente no Irã. Equipes israelenses de sabotagem visaram caminhões transportadores de mísseis, além dos lançadores. E eles ficam ainda mais geniais aqui. Já que no Irã há uma quantidade massiva de mísseis, isso é tudo o que eles fazem, mas não essa quantidade de caminhões transportadores de mísseis. O Mossad atacou isso. O Irã possuía mais mísseis do que veículos. Ao destruir dezenas de caminhões, o Mossad paralisou a capacidade do Irã de lançar uma resposta coordenada. E sabemos disso porque vimos a resposta do Irã a Israel, que é cerca de 10 vezes menor do que qualquer um esperava. Todos, incluindo Israel, esperavam milhares de mísseis, mas até agora, em 6 ondas de ataques retaliatórios, vimos cerca de 500 a 600, não milhares. Então, Israel foi eficaz ao mirar nesses lançadores. Veremos vídeos depois. Israel também treinou líderes de unidades de drones em outros países. Esses líderes entraram no Irã separadamente e coordenaram equipes locais que tinham armas escondidas e partes de drones. Eles operaram independentemente até que a ordem de ataque chegou. O Mossad usou redes de transporte civil e parceiros comerciais inconscientes para mover componentes de drones para o Irã. Uma vez dentro, os agentes os remontaram perto de alvos pré-selecionados. As equipes haviam mapeado a logística meses antes. Então isso é um pouco como as operações ucranianas. Spiderweb, Serviço de Segurança da Ucrânia e Diretório Principal de Inteligência têm sido comparados ao Mossad muitas vezes. Eles agora estão entre as 5, se não 3, principais agências de inteligência do mundo. Mas eu quero mostrar alguns vídeos também, e estamos assistindo muitos vídeos neste vídeo, então você já preparou a pipoca, certo? Refere-se a 12 de junho, embora mencione ontem à noite. Declarações israelenses indicaram que o Mossad estava trabalhando no terreno dentro do Irã, enquanto a Força Aérea Israelense atacava instalações nucleares. E eles eram a liderança, descobriu-se. E neste vídeo você pode ver agentes do Mossad montando drones. E eles estão prontos para liberar esses drones, lançá-los. E aqui já podemos ver as imagens do drone. Estes são, claro, drones kamikaze de asa fixa, não drones de rotor, e eles procuram o alvo, conectando-se a ele, e a mágica acontece. Você sabe o que acontece então?
Estes são lançadores de mísseis e de defesa aérea, completamente indefesos contra tal ataque. Então eles eliminaram a capacidade do Irã de ferir Israel e a força aérea antes de enviarem os jatos. Quer dizer, isso é lindo, estou curtindo isso, já está fazendo a minha semana. O que o Mossad também usou, muito similar à Operação Teia de Aranha da Ucrânia, foi um caminhão civil. Este caminhão específico foi abandonado em Tehran após ser usado para lançar drones visando locais sensíveis na capital. As forças iranianas só descobriram os caminhões após o lançamento dos drones, e estes foram abandonados. Tudo o que eles podem fazer é basicamente chocar e impressionar. Eles podem ficar impressionados com o choque que acabou de acontecer. Mas fica ainda pior. Meus amigos, vocês devem pensar como isso pode ficar ainda pior? Mas pode, descobriu-se. Israel construiu uma instalação de montagem de drones de 3 andares ou fábrica em Tehran, na capital do Irã. Agentes do Mossad estavam montando esses drones bem debaixo do nariz do regime iraniano, assim como a Ucrânia e a Operação Teia de Aranha, que tinha 5 caminhões em Chelyabinsk, a apenas 10 quilômetros da sede da FSP e depois dirigiu por toda a Rússia. Isso é muito parecido. A semelhança é impressionante. Quase com o Leão Ascendente, que é esta operação na Teia de Aranha. E pior ainda mais. Amigos, este vídeo é quase como um comercial da Topshop, porque após o ataque em 12 de junho, em 13 de junho, carros de cientistas nucleares iranianos de alto nível começaram a explodir por toda a cidade. Diversas explosões por toda a cidade, como se ouve neste vídeo. É bastante arrepiante. Mas o Mossad, além de tudo isso, eles ainda tinham mão de obra e capacidades para plantar dispositivos explosivos nos cientistas nucleares. Carros, é claro, os melhores dos melhores cientistas eles eliminaram com ataques aéreos, mas os menos importantes eles simplesmente miraram nos carros, o que é insano. Eles decapitaram todo o programa nuclear iraniano em 1 a 2 dias, 48 horas, meus amigos. E ao lado disso, aqui está um cano de água sabotado no centro de Tehran, que agora vaza grandes quantidades de água de esgoto nas ruas. Eu tenho muitas perguntas sobre isso. Então, meus amigos, qual é o resultado de toda essa carnagem e dano que eles causaram? É uma total dominação aérea antes de 3 dias atrás. A partir de hoje tem sido no oeste do Irã. Mas no momento em que você está assistindo a este vídeo, Israel tem uma total dominação aérea sobre o Irã, todo o Irã. Isso indica que a defesa aérea russa no Irã está em grande parte destruída ou incapaz de abater os F-35S, F-16S e F-15S iranianos em uso. E qual é o resultado dessa dominação aérea? Bem, por exemplo, imagens do local do ataque aéreo israelense na província de Hamadan, no oeste do Irã. Imagens de hoje revelam a destruição de caminhões que aparentavam estar transportando mísseis balísticos. Os caminhões transportavam lançadores eretores disfarçados como veículos de carga comuns. São caminhões civis de carga com lançadores de mísseis em seu interior. Mas mesmo assim, Israel conseguiu detectá-los apenas caminhões civis do ar, que esses são os caminhões que carregam mísseis, e eles os destruíram. Eu não sei como eles descobriram. Apenas para ilustrar ainda mais o quanto de domínio aéreo e o quanto Israel está usando isso, aqui está um vídeo que eles lançaram do CRAN. São drones israelenses fazendo vigilância no CRAN, procurando alvos para destruir, e eles os identificam com facilidade. Assim que os identificam, eles os destroem, depois continuam a voar. Eles têm olhos em todos os lugares, com drones e jatos de combate no ar, sem necessidade de satélites, revezando-se em voos sobre Teherã e sobre as áreas ocidentais iranianas. Assim que algo aparece, eles enviam bombas planadoras, então esses alvos já estão todos destruídos. Mas eles divulgaram esses vídeos para nos mostrar o quanto eles veem. Para mim, parece que tudo acima do solo, às vezes até abaixo, como vimos antes. A Força Aérea Israelense divulgou outro vídeo destruindo lançadores de mísseis iranianos segundos antes de começarem a lançar.
Veja, todos esses lançadores têm mísseis em cima deles. Olha, eles têm mísseis em cima. Bam, nocauteado friamente. Dormindo com os peixes, outro míssil dormindo com os peixes. Temos mais um, e eu olhei esses vídeos, alguns desses vídeos são iscas iranianas. Nem todos são mísseis reais, alguns deles são reais, alguns deles são iscas. Cerca de metade e metade. Mas Israel, por precaução, destruiu todos eles. Acredito que sabiam quais eram iscas ou não. Mas apenas pelo fato do vídeo, acho que eles destruíram todos eles. Tenho certeza que vocês, especialmente nos Estados Unidos da América, devem estar se perguntando como Trump reagiu a tudo isso. Bem, Trump sancionou ou permitiu que esse ataque israelense acontecesse. Em suas próprias palavras, ele sabia que isso iria acontecer. Mas depois ele age como uma criança de jardim de infância que não é deixada brincar, não é liderada no grupo. Vou ler para você o tweet dele, ou verdade, ou como quer que você chame isso. E realmente não são palavras de um homem adulto, especialmente de um homem velho, que deveria ter experiência de vida. Irã e Israel deveriam e farão um acordo, assim como consegui com Índia e Paquistão. Nesse caso, usando o comércio com os Estados Unidos para trazer razão, coesão e sanidade para as negociações. Com os dois excelentes líderes que rapidamente decidiram parar. Ademais, em meu primeiro mandato, Sérvia e Kosovo agiam dessa forma. Ele está falando muito sobre o quanto é dado e feito, mas vou ler apenas o final para você. Da mesma forma, em breve teremos paz entre Israel e Irã. Quero dizer, eles acabaram de começar, não há paz interna. Definitivamente não, não com Rússia e Ucrânia e não com Israel e Irã. Eu não sei de onde Trump tira a audácia de pensar que ele tem algum tipo de efeito sobre isso. Ele não tem. Israel, assim como a Ucrânia, luta pela sobrevivência, pois se o Irã obtiver armas nucleares, as usará contra Israel. Então Trump não tem agora nenhum direito de forçá-los à paz. Faço muito, nunca sou reconhecido, mas tudo bem. As pessoas vão entender. Faça o Oriente Médio grande novamente. Quer dizer, eu vou falar, Trump é um lunático, ele não está conectado à realidade e ele está completamente fora, ele é louco, ele é maluco. Eu não acho que ele está apto para governar qualquer tipo de país agora, especialmente os Estados Unidos. Sabe, ontem Trump fez aniversário e ele está muito orgulhoso pelo fato de que o presidente Putin ligou para ele. E sabe o que é engraçado? Porque alguns dias atrás, acho que sexta-feira, dia 12, já que ontem era dia 15, quando Israel começou seus ataques contra o Irã, pouco antes disso, a Rússia e o Irã assinaram um acordo estratégico de segurança militar de 20 anos. Eles deveriam se proteger mutuamente. Se Israel atacar o Irã agora, a Rússia supostamente deve reagir de alguma forma. Então Putin liga para Trump e Trump posta isso. Putin me ligou hoje para desejar feliz aniversário gentilmente, mas principalmente para falar sobre o Irã, um país que ele conhece bem. Conversamos por um bom tempo, muito menos tempo foi gasto falando sobre Rússia e Ucrânia. Mas isso será para a próxima semana e para as próximas semanas. Trump está levando semanas para realizar as trocas de prisioneiros planejadas. Grandes números de prisioneiros estão sendo trocados imediatamente de ambos os lados. A chamada dura aproximadamente 1 hora. Ele sente, como eu, que a guerra em Israel, Irã, deveria acabar. Ao que eu expliquei, sua guerra deveria acabar também. É adorável ver 2 alunos do jardim de infância se encontrando e explicando o que querem fazer, algo que raramente acontece. O fato é, a Rússia prometeu proteger o Irã pelos próximos 20 anos. Onde está o cumprimento dessa promessa agora? Isso mostra o quão frágeis são suas promessas e o quanto eles realmente podem contribuir. Eles não conseguem contribuir o suficiente para a própria guerra na Ucrânia, precisando de drones iranianos que o Irã não pode mais enviar devido à guerra com Israel. Então isso aconteceu em 19 de janeiro de 2025. Rússia e Irã assinaram oficialmente o Acordo de Parceria Estratégica de 20 anos que garante a segurança dos 2 países. Agora, se a Rússia não pode afetar de forma alguma o ataque de Israel ao Irã, ou Israel de qualquer maneira, isso prova que suas garantias são totalmente vazias, e isso prova que seu potencial de assistência militar é totalmente vazio, o que é claro, mas agora prova isso para o mundo. Tudo bem. Meus amigos, agora vamos ver alguns vídeos muito legais porque você não vê todos os dias.
O cartão do sistema americano é assim, americano. Sistema de defesa aérea antimísseis balísticos, que é capaz de interceptar mísseis balísticos inimigos fora da atmosfera da Terra. E eles sempre produzem imagens incríveis, olhe para isso. Interceptações exoatmosféricas, meus amigos. É assim que parece e é bem legal, como um filme de Hollywood ali. Claro, os mísseis são realmente caros, muito, muito caros, mas eles podem interceptar mísseis fora da atmosfera da Terra. E também é um dissuasor para a Rússia, porque eles querem enviar mísseis balísticos exoatmosféricos para os Estados Unidos da América ou para a Europa. Essa capacidade existe. Lembram-se dos russos? Mas eu quero assistir a mais vídeos de interceptação porque eles são incríveis. Estes são todos mísseis balísticos iranianos chovendo sobre Israel. E se você olhar para este boom, essas luzes piscando pequenas, que estão acontecendo neste vídeo, uma por uma agora, a qualquer momento, boom. Veja essas explosões acontecerem um pouco antes do solo. Uma grande porção. Algumas delas passam, mas muitas são interceptadas. Agora, é realmente difícil interceptar mísseis de trajetória balística, especialmente os rápidos, mas Israel é um dos melhores do mundo para fazer isso e vemos isso repetidamente. Eu tenho muitos vídeos assim, claro, alguns mísseis passam, mas a taxa de interceptação é de cerca de 80% a 90%, o que é realmente incrível. Você vê essas pequenas explosões lá em cima? É a isso que eu daria crédito, não aos mísseis que passam. Eu daria crédito ao fato de que a maioria é interceptada, o que é loucura. Pessoal, este vídeo já vai ser longo o suficiente e vocês não estão preparados. Ou seja, Rússia, Ucrânia, coisas loucas acontecendo. Temos 2 aviões diferentes sendo abatidos. Temos tanto, então estou indo para a Ucrânia agora. Manterei você informado sobre o que acontece no Irã e Israel no próximo vídeo. Além disso, primeiro de tudo, começamos com os Su-25 russos voando em pares sobre os céus de Netsk. Temos este vídeo que quero assistir de perto com você, pois isso ocorreu há 2 dias e não temos certeza do que houve. As pessoas afirmam que esses Su-25 russo disparou mísseis não guiados e derrubou seu parceiro. Em que circunstâncias isso ocorre? Como é possível? Quais são as chances de você disparar mísseis não guiados e derrubar seu parceiro? Mas quero dizer, isso é uma coincidência muito rara. Não consigo acreditar que isso aconteceu, então vamos assistir em câmera lenta ele disparando seus mísseis não guiados agora. Se você observar, eles não acertam o parceiro. Eu acho... De perto eles não acertam. Mas quando o outro Su-25 começa a virar, ele se desmonta, as asas quebram. Parece que ele o derrubou, mas acho que apenas se desmontou. Mas quando ele estava girando e se transformou em uma bela e magnífica bola de fogo, que podemos ver no próximo vídeo. Aqui. Um belo churrasquinho para mim. Eu grelharia algumas salsichas neste fogo. Lindo, meus amigos, é tão grande quanto é. Mas não é isso. Tanta coisa mais aconteceu. Este era o par Su-25 em Donetsk. Vamos para Mali, na África, onde o Grupo Wagner é bastante ativo. Por quê? Um Su-24 russo supostamente cai em Mali durante uma missão de combate. Um Su-24M russo, supostamente operando no núcleo africano, caiu perto do rio Gal ao retornar de uma missão em apoio às Forças Armadas do Mali. Então aqui podemos ver os locais do Mali vasculhando os destroços do avião acidentado. E algumas das partes já estão em barcos. Mas esse cara aqui não parece ser local, parece? Ele parece surpreendentemente com um ucraniano. Coincidência? Não sei, não vou dizer nada. Meus amigos, este vídeo fica cada vez mais louco. Pensou que era só isso? Não, mas espere, tem mais. O comboio militar russo foi atingido por HIMARS. Meu Deus, eu adoro ouvir esse tipo de título.
Lembro-me de ouvir muito em 22 e 23, quando houve ataques massivos com HIMARS para homens russos se agrupando. Mas aconteceu de novo. Então isso não é um comboio militar, é um comboio de ônibus cheio de carne. Se você tem 5 ônibus carregando quilos de carne e quer sagrá-los, é isso que fará. Sagrados de ambas as formas, pois estão muito sagrados agora. O comboio militar russo foi atingido por HIMARS esta manhã perto de Donetsk. Durante o transporte pessoal, todos os veículos envolvidos têm placas de licença militares pretas. Não posso ler o resto para você porque é do YouTube, mas não se preocupe, você verá tudo. 1 ônibus, 2 ônibus, 3 ônibus, 4 ônibus. Tantos ônibus, meus amigos, tão bonito, quanto mais melhor, eu diria sobre isso. E tem, claro, um caminhão Ural também. Não posso mostrar tudo, mas há muito para ver. E você pode ver esses pequenos buracos de tungstênio que essas munições de cluster de Marte altas fazem. Elas saturam o ar, cada míssil carregando cerca de 180 mil bolas de tungstênio. Quer dizer, é uma bela disseminação de democracia por lá. É maravilhoso. Mas espere, tem mais porque eu trago para você, Gur. A fraca inteligência militar da Ucrânia está eliminando as defesas aéreas russas na região ocupada de Subparísia, destruindo. Não vou ler, vamos só assistir ao vídeo e aproveitar. Lançado há 2 dias. E a propósito, aqui você pode ver uma defesa aérea russa atingindo ou tentando atingir este mesmo drone que está indo atrás dele. Ah, ele errou, isso nunca acontece. Bem, aconteceu. Isso é uma asa fixa. Drone kamikaze ucraniano. Por que eu sei disso? Porque, meus amigos, neste livro temos uma missão secreta, eu coloquei aqui, onde fizemos um desenvolvimento de drone kamikaze de asa fixa para Diretório Principal de Inteligência com cientistas americanos, equipe do Exército de Arthur na América. Então, se você realmente quer saber o que está acontecendo neste vídeo, vai e pegue o livro. Está tudo lá, meus amigos. Mas, sim, é um drone de asa fixa conectando ao radar Panzer-S. Eu acho que era o sistema de radar Panzer-S. BUK, esse era o lançador de defesa aérea Buk. Eu acho, boom. E temos um terceiro que é, deixe-me dizer se eu vejo, não posso dizer qual é. Este é. Desculpe, coisas loucas, certo que é, mas espere, tem mais. Meus amigos, não posso terminar este vídeo antes de mostrar a vocês como um pai orgulhoso de um soldado russo que foi morto e agora está empurrando algumas flores em algum lugar, em um campo ucraniano, ele foi compensado pelo Estado. Putin enviou-lhe um presente. Qual é o presente? Bem, meus amigos, é algo digno de seu filho há muito perdido ou recém-perdido. É um micro-ondas, sabe? Quando seu filho foi micro-ondado na Ucrânia, você recebe um micro-ondas do Estado. É justo. E esse cara agora está falando. Se precisar de algo, escreva para nós. Seu filho era um herói, você criou um bom homem. Aqui está um micro-ondas para você. Eles dizem que aqui está um presente. Se você precisa de algo, deixe-me fazer por você. E eles dão a ele um micro-ondas. Oh meu Deus, meus amigos, eu não posso, eu não consigo. A Rússia basicamente se escreve. Eu não preciso tentar fazer piada. Ela basicamente se faz. Esta é uma situação real. Ele consegue um micro-ondas para o seu filho que foi micro-ondado e ele está feliz com isso porque ele não tinha um micro-ondas antes. Algo bom saiu de seu filho. Tudo bem, meus amigos, este vídeo foi um bocado em qualquer sentido. Isso foi loucura. Eu não acho que vou conseguir superar isso. Tanta coisa aconteceu. Se fosse qualquer outro dia, eu